Bom dia, vamos então arrancar a segunda parte do Festival Cogito. Depois da ciência e inovação, vamos agora falar de criatividade e futuro, são naturalmente temas que se tocam. A primeira intervenção é exatamente sobre dinossauros. Não seria a primeira coisa de que nos lembraríamos depois de termos estado a olhar aqui sobretudo para a frente, vamos olhar um pouco para trás, mas perceber como se pode olhar para um tema destes de uma forma fascinante e levar a ciência às pessoas. Os oradores são o Otávio Mateus e o Simão Mateus, eles são os responsáveis, também vão falar aqui do Dino Parque da Lourinhã e outro investigador em paleontologia, e que nos podem trazer aqui então, dar a conhecer como uma ideia destas e como um projeto destes nos pode trazer a ciência ao nosso dia-a-dia. Ora, muito boa tarde ou bom dia. É espetacular estarmos a falar sobre dinossauros num painel que fala sobre o futuro. Eles realmente podem nos ensinar muito e nós ambos estamos ligados ao Museu da Lourinhã e se o apelido é o mesmo, não é coincidência. E vamos começar a falar então sobre os dinossauros que temos em Portugal. Nesta região, chamada a Bacia Lusitaniana, é um dos melhores sítios no planeta para estudarmos dinossauros. Temos cerca de uma vintena de espécies. Na altura, toda esta região era bem diferente e, sobretudo, ali a zona da região oeste, da Lourinhã e arredores, era bem diferente. Isto é a linha de costa, Peniche está ali, Lourinhã ali, Torres Vedras ali. Havia um relevo de qual apenas resiste atualmente o arquipélago das Berlengas. Portanto, o ambiente era bem diferente. E esse ambiente foi uma das razões para termos tantos dinossauros em Portugal. Na verdade, nós estamos no top 10 a nível global. É um sítio ideal para os dinossauros viverem, muita vegetação, muita água doce. É um sítio perfeito para fossilizarem, os esqueletos eram rapidamente enterrados e havia uma geoquímica ideal para a fossilização. E, por fim, todos esses afloramentos estão à superfície e nós podemos descobrir ossos de dinossauro em locais espetaculares, como este, na Praia da Peralta, no concelho da Lourinhã. E daí temos recolhido uma vintena de espécies distintas. Eu adoraria poder falar sobre todas elas, mas tenho de selecionar algumas e vamos começar, desde já, com o Lourinhanosaurus antonesi. E sim, tem este nome, obviamente dedicado à Lourinhã, foi a primeira espécie que eu tive a honra de batizar e é um dinossauro carnívoro de cerca de 4,5 metros e é também o símbolo do Museu da Lourinhã e do próprio município da Lourinhã. Portanto, isto é bastante interessante. Nós temos parte da nossa investigação com algumas implicações na sociedade. Esta é a reconstituição do Lourinhanosaurus. Claro que as cores é uma inspiração mais artística, nós não temos certeza como é que eram as cores deste dinossauro. Mas temos algo que poucos investigadores têm. Não só os ossos, mas os ovos. Isto é o ninho de Paimogo, em que temos numerosos ovos, como este, que está aqui. São ovos relativamente pequenos. Foram descobertos por Isabel Mateus, que está aqui na nossa sala, e têm, entre estes ovos, pequenos ossinhos de embrião do bebê dinossauro antes de nascer. E isto é absolutamente espetacular. Não há muitos sítios no planeta com tantos ovos e embriões do Jurássico como Portugal. Aliás, eu diria que para a idade do Jurássico é o melhor sítio do mundo, a Lourinhã é o melhor sítio do mundo para estudarmos ovos de dinossauro. E alguns desses ossos têm uma preservação tão perfeita, se cortarmos e virmos em microscópio, conseguimos ver as células que formam o osso, que são cada uma daquelas pintas pretas, são as células do embrião do dinossauro. Isto é absolutamente extraordinário. Um dinossauro pequeno, um dos maiores, aliás, o maior predador terrestre que uma vez existiu na Europa é um dinossauro que foi descoberto no concelho de Peniche e chama-se Torvosaurus gurney. Está aqui representado uma reconstituição artística e esta é a réplica do esqueleto que foi descoberto por este menino.
Um dos maiores dinossauros era o Lusotitã atalaensis. O próprio nome indica o seu tamanho, o gigante, o titã lusitano, e aqui a escala do Lusotitã com uma pessoa, está no Museu Geológico em Lisboa. O mais comprido, contudo, era o Supersaurus lourinhanensis. Isto são tudo nomes reais. Todos estes dinossauros têm a página do Wikipédia, são reconhecidos a nível internacional. Este dinossauro tinha 25 metros de comprimento. E o mais espetacular é que ele era mais rápido que o som. Mas não a correr, obviamente. Ele, na verdade, tinha uma cauda que funcionava com uma ponta de chicote. E o chicote estala, porque a ponta do chicote é tão rápida que ultrapassa a velocidade do som, e qualquer objeto que ultrapassa a velocidade do som faz um estalo, e assim fazia a cauda do Supersaurus lourinhanensis. E se falamos de pescoços compridos, há uma espécie que é conhecida por tal, é o Miragaia longicolum. Foi descoberto na aldeia de Miragaia, concelho da Lourinhã, e é conhecido por ter um pescoço muito comprido. Na verdade, são 17 vértebras cervicais, o que significa 10 a mais que uma girafa e 10 a mais que nós mesmos. Portanto, mostra uma grande plasticidade evolutiva dentro deste grupo de dinossauros, os chamados stegossauros. E este dinossauro é tão bizarro para nós, paleontólogos, que o Museu Carnegie, que faz bonecos, réplicas de dinossauros e comercializa a todo o mundo, decidiu fazer o Miragaia longicolum, e tenho aqui um desses exemplares. Isto significa que, neste momento, podemos ter uma criança na China, nos Estados Unidos, na Austrália, a brincar com um dinossauro que é do nosso património português, e é um dinossauro que nós escavamos, estudamos e batizamos. E isso tem muito valor. Portanto, já falámos de ossos, de ovos, também temos pegadas. E algumas pegadas têm uma impressão digital preservada com 150 milhões de anos. Aqui está uma pegada de Miragaia longicolum e tem umas escamas, a impressão das escamas, e aqui dinossauros saurópodes, e estas escamas são iguais àquelas que encontramos numa pata de galinha. Isto mostra que as galinhas e as outras aves descendem dos dinossauros, e mais que isso, na verdade, as galinhas são dinossauros. Vivem atualmente 10 mil espécies de dinossauros atuais. Os dinossauros não se extinguiram, eles suplantam os mamíferos, nós, que somos apenas 4.500 espécies. Isso é impressionante. Todo este trabalho é resultado por uma equipa de investigação no Museu da Lourinhã, mas também em resultado do mestrado de paleontologia que nós temos na Universidade Nova, e é o primeiro mestrado em paleontologia que existe em Portugal, e temos a honra do nosso primeiro estudante ser o Simão, e que agora é o diretor científico do Dinoparque na Lourinhã. E aproveito também para dar aqui duas, mais ou menos, novidades em primeira mão. Portugal vai receber, entre aspas, o Campeonato do Mundo da Paleontologia de Vertebrados na Caparica, em junho, e os 5 municípios ali da região oeste estão a associar-se para candidatar toda esta região para um geoparque com património da humanidade reconhecido pela Unesco. E temos estado em conversações com a Unesco nesse sentido, e temos um património que é absolutamente extraordinário. Só para dar uma noção, nós temos 34 espécies de fósseis cujo nome é dedicado a topónimos do oeste, desses 5 municípios. E cerca de 40 teses de doutoramento foram feitas sobre a geologia daquela região. É absolutamente extraordinário. Portanto, os dinossauros e o passado podem ser um mecanismo de desenvolvimento sustentável e, em parte, um motor económico bastante interessante. E não há melhor prova disso que o Dinoparque que abriu recentemente, e a melhor pessoa para falar é o seu diretor científico, o Simão. Obrigado.
Muito obrigada. Ora bem, toda a investigação que a equipa do Museu da Lourinhã tem estado a fazer criou uma espécie de problema a um museu que essencialmente era um museu regional. A sua coleção já não é mais uma coleção de caráter regional, é uma coleção de caráter internacional. E o museu, que era pequeno, começou a precisar de se expandir. E começou a pensar precisamente em criar um parque. E a ideia do parque não é assim tão recente quanto isso. A primeira pessoa a pensar no parque foi precisamente a primeira pessoa que descobriu o ninho de ovos de Pai Mogo. A Isabel Mateus, mais uma vez o Mateus também não é propriamente uma coincidência, é a nossa mãe, e ela mas não é daquelas coisas tipo, vou pensar num parque e fica na gaveta. Não, ela elaborou um projeto e chamou-lhe o Parque do Saber e do Lazer, isto em 97, portanto a ideia de um parque na Lourinhã já tem mais de 20 anos. E ela gosta muito de flores e de plantas, portanto a primeira coisa que ela vai fazer é precisamente, é um parque, haja plantas. Cria uma série de edifícios e nesses edifícios ia pôr a parte etnográfica e arqueológica do museu, onde ela imaginava haverem as pessoas, quase como se voltássemos a uma aldeia da roupa branca no início do século XX e mais ou menos no meio ficavam ali os dinossauros. Eu sei que isto assim parece um bocado esquisito. E na altura era um bocado esquisito. Incrivelmente houve uma certa apropriação dessa ideia através dos comerciantes da Lourinhã. A Lourinhã chama-se a capital dos dinossauros, não só porque existem muitos dinossauros, mas de facto o pessoal da Lourinhã aderiu à ideia. E nós conseguimos ver isso através da arte urbana, logotipos, empresas, produtos que criaram. Vocês vão à Lourinhã e há dinossauros por todo lado. Essencialmente há dinossauros por todo lado. Nós próprios, volta e meia, nos parecemos um bocado com dinossauros. Mas, de facto, existem uma série de projetos de dinossauros. O primeiro, então, era do Parque do Saber e do Lazer. Depois há um que é com o apoio da Quaternária Arquitects, que é uma empresa que vai fazer o desenvolvimento deste projeto. Uma das primeiras coisas a cair é, de facto, a parte etnográfica e arqueológica. Mais tarde ao DAX e mais tarde há uma primeira tentativa do Parque dos Dinossauros. Estes projetos, criar um parque, é uma coisa que demora muito tempo, principalmente porque isto depende muito de ciclos políticos. Regra geral, quando há eleições autárquicas, há muitas coisas que acontecem naquele ano, depois nos anos seguintes as coisas caem um bocado por terra e as coisas, houve alguns percalços, mas lá fomos fazendo o parque. E o parque em que é que consiste? Numa espécie de Jurassic Park, com 3 elementos essenciais: o Museu da Lourinhã, que ia introduzir a parte dos fósseis e investigação, o município, onde iríamos ter os arruamentos e o próprio terreno, e International Dinosaur Park, uma empresa alemã que vai investir, vai fornecer os modelos e a parte do investimento. E cria, então, um parque. E a ideia do painel Criatividade e Inovação, porque de facto nós vamos criar uma série de estruturas que atualmente são importantes no desenvolvimento social, político e económico da zona da Lourinhã. Em 2 meses, nós abrimos a 9 de fevereiro deste ano, já tivemos mais de 50 mil visitantes, esperamos ultrapassar este fim de semana aos 60 mil visitantes, esperamos 200 mil visitantes no primeiro ano. Criamos 30 postos de trabalho diretos, iniciais, atualmente já são mais do que isso porque temos de começar a pensar nas férias e sabemos que está a haver um aumento da hotelaria e da restauração. Portanto, apesar dos dinossauros serem algo jurássicos, algo antigos, 150 milhões de anos, mais ou menos 1 milhão de anos, aqui estamos a pensar de facto, esses dinossauros podem nos ajudar. É um parque que vai ter 10 hectares de parque, distribuído por 3 km de trilhos, Triásico, Jurássico, Cretácico e Paleozoico, Triásico, Jurássico e Cretácico, 600 metros quadrados de exposições de dinossauros, de fósseis de dinossauros portugueses, porque para ver o T-Rex, lamento, mas cá em Portugal não há T-Rex, por enquanto. E T-Rex toda a gente ouve falar. Nós temos tantos dinossauros portugueses que o Otávio há bocado esteve a falar, e é ali que eles estão, as fósseis estão ali. 120 modelos de dinossauros, alguns desses modelos espécies portuguesas, os únicos modelos de dinossauros que existem no mundo de espécies portuguesas, num conceito de edutainment, educação e entretenimento. E isto vai um bocado ao encontro de duas dos oradores que falaram a primeira parte. Comunicar ciência, tirar os cientistas dentro dos laboratórios, levar os laboratórios e a ciência a um público mais juvenil. E aqui temos então a parte da exposição, onde temos alguns
das réplicas. Aquele dinossauro é o Miragaia. É a primeira réplica de um dinossauro português, exclusivamente português, que foi feita. Temos a parte do laboratório. No museu temos uma vitrine que as pessoas conseguem ver o laboratório e esta parte é muito apreciada pelas crianças, que podem ver como é que é o trabalho de um preparador, de um paleontólogo em tempo real. E também a parte da zona de atividades, com bastante afluência, como vocês estão a ver, onde as crianças podem experimentar ser paleontólogas por um dia. Experimentar escavar naquelas caixas de areia normais, encontram lá pequenos fósseis, dentes de tubarão, coisas afins. Abrir pedras e tentar ver se há algum fóssil ou não. Desenvolver características de desenho, porque os dinossauros não dá para fotografar, nem para fazer filmes com eles. Todos aqueles dinossauros que nós vemos nos filmes têm de ser desenhados antes. Essa parte também é importante. Portanto, tem toda uma série de competências que podem adquirir e que podem experimentar fazer na zona de atividades. Temos também alguns parques infantis, isto porque nós sabemos que as crianças adoram ver dinossauros, tipo, a correr o máximo tempo possível. E, regra geral, sabemos que os pais acima dos 30, 40 anos já gostam das coisas com mais calma. Então precisamos dar uns parques infantis que é para as crianças dispersarem ali um bocado de energia, para nós conseguirmos ver as coisas com algum tempo. E temos então os próprios modelos. Este foi uma das fotografias que eu tirei, o parque ainda não estava aberto, num dia de neblina, onde temos estes modelos, que é o que vocês vão ver durante o parque. Eu já estou a partir do pressuposto que vocês vão de ir lá visitar o museu, o Parque dos Dinossauros. Onde vamos ter alguns destes modelos. Alguns são mais pequenos, outros são maiores. A organização do Cogit pediu-me para eu trazer um dinossauro. E o problema do dinossauro é que, regra geral, são animais grandes. E eu pensei, ok, vamos buscar um dos mais pequenos. Um dos mais pequenos que nós tínhamos é o Deinonychus, que é aquele dinossauro que está a atacar o Iguanodon. Portanto, o mau, digamos assim. É dos mais pequenos. E assim não parece assim grande coisa, mas se eu me puser ao lado, ele é maior do que eu. Não cabia na carrinha, tinha de ficar com a cauda do lado de fora e isso trouxe problemas. Arranjámos um ainda mais pequeno, que está lá fora. Mas há outros modelos bastante maiores. Este é o Lourinhasaurus, outro dinossauro. Este é bastante grande, tem cerca de 5 toneladas de peso. Aqui estamos nós engravatados porque não viemos dar uma conferência ao Cogit, uma palestra ao Cogit, mas era o dia de abertura, de inauguração, estamos todos mais ou menos bem vestidos. Estes dinossauros deu para nós fazermos algumas coisas que os miúdos agora estão a gostar muito, que são as cartas do álbum do Pingo Doce. Quem tiver miúdos mais pequenos e fazem a coleção dos cromos, atualmente está a ter muito sucesso. Essencialmente é isto. Esta é a entrada do parque. É um parque que vamos estar a querer desenvolver a Lourinhã. É isto que eu vos convido a visitar. Espero que apareçam lá um dia e que visitem então o Dinoparque e o Museu da Lourinhã. Muito obrigada.